O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ficai atento. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto tristes, como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que está jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E teu Pai que vê o que está escondido, te dará recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o salmo de hoje, maravilhosamente, tem esse refrão: fortalecei os corações que vós ao Senhor vos confiais. Fortalecer o nosso coração na fé, fortalecer o nosso coração na verdade que é Jesus, fortalecer o nosso coração em uma vida nova. Hoje nós temos um exemplo maravilhoso que Deus nos dá, queridos. No livro do Reis, Elias e o seu discípulo Eliseu. Do outro lado nós temos Jesus e os seus discípulos. Dois mestres, porém um só Senhor, que é o próprio Deus, é o próprio Senhor. E hoje nós temos um ensinamento, queridos, que começou desde a leitura passada, na leitura desse livro, do início desse livro, segunda-feira, que fala da herança espiritual. Vejam, meus queridos, Eliseu permanece ao lado de Elias. Por diversas vezes Elias tenta afastar Eliseu, porque quer ficar sozinho, quer participar desta passagem, desse arrebatamento para o reino de Deus. Mas Eliseu não sai do seu lado, permanece ao seu lado e caminha. Porque ele deseja, queridos, ele deseja possuir aquilo que Elias tem. Ele deseja possuir
algo mais, meus queridos, do que ficar simplesmente sendo como discípulo, mas se tornar também um mestre, como o seu Senhor, que no caso seria Elias. Hoje nós temos tantas devoções, queridos, Santa Rita, Santa Teresinha, São Francisco, Santo Antônio Maria Zacarias. Muitas vezes as pessoas se apegam a essas figuras bíblicas, ou melhor, essas figuras do reino de Deus. Santo Antônio foi isso, Santo Antônio foi aquilo, Santo Antônio, mas não desejam muitas vezes, queridos, essa herança que esses homens e essas mulheres viveram e praticaram. A caridade, por exemplo. Santo Antônio Maria Zacarias foi um sacerdote e um médico. Muitas vezes a gente fica atraído por essas figuras já de modelo para nós, que queremos só olhar o que ela foi. Não desejamos muitas vezes, como Eliseu, aquilo que ele foi em vida. Quantas pessoas seguem outras situações, ficam fascinadas, mas não querem beber dessa fonte, não querem se envolver, não querem possuir, queridos, verdadeiramente essa herança que a pessoa tem. Eliseu não. Eliseu não saiu de perto de Elias. E com essa insistência de Eliseu, Elias pergunta: o que tu queres que eu faça por ti? Me dá uma dose dupla do teu espírito. São pedidos, queridos, que deveríamos fazer a Deus, o nosso Pai. Dá uma dose dupla desses santos. Santo Francisco, Santo Antônio Maria Zacarias, me dá uma dose dupla desse Espírito para mim viver. Não é ficar fascinado por aquele fez somente, queridos, mas viver aquilo que deve ser vivido e praticado na nossa religião da vida, da autenticidade. É isso que a palavra de Deus está nos mostrando hoje, queridos. Com os discípulos, Jesus, a mesma coisa, está nos mostrando. Ficai atento para que a vossa justiça não seja, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, somente para me autossatisfazer, me auto-aparecer, mostrar. Eu vou me tornar isso aqui para que todo mundo me veja só para aparecer. Eu vou assumir certos cargos somente para que os outros me vejam. Essa é a justiça dos homens, queridos. E tu já recebeu a tua recompensa. Jesus quer, queridos, que assumamos a nossa responsabilidade, a responsabilidade dele também. Nos tornarmos um Cristo, como Eliseu assumiu o espírito de Elias, e ele foi autenticado, meus queridos, quando ele, seguindo os mesmos passos de Elias, bateu na água e a água se abriu. O rio, o mar, se abriu para ele. Os mesmos passos devemos seguir de Jesus também.
fazer a caridade, não pela caridade, mas por amor, meus queridos, a Deus, por amor ao irmão. Eliseu pediu a dose dupla, queridos. Uma parte para ele e a outra parte foi para os seus irmãos que estavam do outro lado do rio. É assim que Jesus pede também para nós, queridos. A caridade não serve somente para nos mostrarmos, nos aparecermos, mas também para se tornar alimento, para se tornar vida, para se tornar caminhos para o nosso irmão. Eu dou um exemplo para vocês, queridos. O dízimo, que todo mundo ainda pensa, muitos ainda pensam que é papel, que é metal, que é moeda. Estão totalmente enganados, querido. Dízimo é esta fé. Dízimo, querido, é um alimento que a pessoa dá verdadeiramente para o irmão que ainda não consegue se alimentar desta fé, desse testemunho. Eu vou dar meu dízimo, vou dar o meu dinheiro, minha contribuição. Não é assim, queridos. Dízimo, queridos, tem que ser com amor. Tem que ser com a verdade, com a caridade. É o lado espiritual da coisa. É por isso que muitos não são dizimistas. Porque ainda não compreenderam e ainda não vivem a autenticidade, queridos, de uma vida espiritual. Herança que nós temos que lutar por ela, queridos. Jesus nos dá um maravilhoso exemplo para os seus discípulos e para nós também. Quando fizeste a tua esmola, vejam como tu está fazendo. Quando orardes, como é a tua oração? E quando jejuares, veja como é o teu jejum. Queridos irmãos e irmãs, quem nos ensinará essas coisas? Quem nos mostrará o caminho de uma espiritualidade, de uma herança que o mundo não deseja quase, meus queridos? O mundo da matéria, o mundo secular, está engolindo o lado espiritual. Mas Deus está aqui, queridos. Procuremos correr ao encontro desse tesouro. Fazer como Eliseu, não se afastar insistentemente e buscar. Como o próprio Jesus já nos mostra no seu Evangelho. O caso do juiz e aquela mulher que queria justiça para ela. Bateu na porta dele, e até que ele se levantou. Vou fazer justiça para essa mulher, porque ela está me incomodando já. Buscar insistentemente a autenticidade da nossa vida em Deus, da nossa vida em nossos irmãos.